livro que jogue a primeira pedra? Abandonada por você, apaixonada por você. Oi, gente, meu nome é Thalita e hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns livros que eu dei uma leve abandonadinha. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que eu não sou uma pessoa que abandona os livros facilmente. Eu sou aquela pessoa lá que fica tentando, que lê de qualquer jeito. Às vezes aparecer uma parte que tem um pouco mais de diálogo, acaba ficando um pouco mais fácil de ler, mas enfim. A questão é que eu me esforço bastante para acabar de ler os livros que eu comecei, então não é uma característica muito minha abandonar livros assim. Em contrapartida, se o livro realmente não estiver me agradando e eu não estiver gostando mesmo da leitura, eu abandono ela assim, tipo, sem pesos na consciência. Afinal, a gente tem muitos livros no mundo e tem muito pouco tempo de vida e eu não posso ficar perdendo tempo com livros que eu já sei que eu não vou gostar, não é mesmo? Vai que a gente erra, né? Fala que não vai gostar do livro, aí abandona e depois gosta quando relê. Mas isso é outro caso. Um outro ponto importante é que eu não consigo muito acreditar que existam livros ruins, na verdade. Eu acho que, na verdade, existem livros para cada tipo de pessoa. Você é o tipo de pessoa que vai gostar de um livro que talvez pra mim ele não vá funcionar e eu vou achar esse livro péssimo, horrível, com vontade de abandonar e até abandono de verdade. Também pode acontecer de eu gostar muito de um livro, indicar pra você e você super achar que vai gostar também, e quando você ler você vai falar: nossa, Thalita, mas que bosta esse livro. Enfim, a gente sabe que gosto é igual... Deixa pra lá. Mas vamos lá, eu selecionei aqui 3 livrinhos pra falar um pouquinho. São livros que têm histórias interessantes, que me chamaram muita atenção, mas acabou que na hora de ler eu fiquei meio assim. Vou passar falando sobre Lobo de Locke, As Crônicas de Blackwell, lançado pela editora Rocco. Esse livro aqui, eu achei que ele fosse aquele livro assim que você coloca na maratona, você dá uma sentada, acabou o livro. Eu achei super que ele ia ser assim, até porque ele tem figuras no meio. Então eu falei, esse livro aqui é infantil, meio infanto, juvenil, vai ser super legal, né? Vamos ler ele rapidinho, só que... Não. Eu comecei a ler e comecei a achar a história um pouco chata, um pouco devagar demais, e aí ela começou a me irritar um pouquinho em alguns pontos. Achei que as coisas não estavam fazendo muito sentido, a narrativa estava meio desconectada e tal, então eu falei, quer saber? Chapa lá. Esse livro aqui ele vai contar a história de 2 famílias diferentes que representam meio Thor e Loki. E ele tem uma pegada bastante mitologia nórdica aqui, que vai contar a história de uma profecia que tá chegando os Ragnarok. 2 famílias têm uma participação bastante importante nesse evento. Os adolescentes da família que vão acabar descobrindo um pouco da origem dela. Mas... livro bastante parecido com a pegada do Rick Riordan, quando ele vai contar a história do Percy Jackson ou do Magnus Chase, que é a mais próxima até desse livro. Mas achei que a narrativa daqui ela é um pouco arrastada demais. Pretendo talvez acabar de ler esse livro, porque ele não é de todo ruim, na verdade. Eu só fiquei um pouco entediada com a forma que estava escrito, mas talvez se eu pegar para ler depois eu vá gostar, não sei, posso tentar. Oremos. Outro livro que eu também achei que ia ser super sensacional, mas acabei abandonando, foi A Profecia do Paladino, do Mark Frost. Esse livro aqui eu recebi em parceria com o Grupo Editorial Record. Livro que eu mesma solicitei, porque eu olhei a capa e falei, nossa, isso aqui tem tudo pra ser bom, gente. Aí fui ler um pouco, né, da premissa do livro e tal, ele falando sobre a história de um garoto que é educado pela sua família a nunca mostrar todo o seu potencial, porque pode ser que dê uma merda e eles não querem que o filho se sobressaia por algum motivo que eles acabam não contando pra ele. Então ele é educado em algumas 98 regras, né, a serem seguidas cegamente e a nunca chamar atenção pra si mesmo. Aqui acaba que numa das provas que ele tem que fazer, ele acaba realmente chamando tanta atenção que ele supera todos os resultados que já foram vistos no mundo até aquele momento. E ele é levado para uma escola especial, onde ele vai aprender coisas super absurdas, de maravilhosas e etc. Só que aí no meio dessa confusão toda, ele acaba sendo perseguido por umas pessoas estranhas e tal, e nessa fuga ele vai para a escola, e nessa escola ele começa a aprender algumas coisas e ao mesmo tempo tenta investigar quem são essas pessoas que estão perseguindo ele, a família dele e etc. Não é um livro ruim também, né? Mas o que acontece é que essa narrativa, ela é muito estranha.
A forma como a história é construída, pra mim, não chamou atenção, pelo contrário, me confundiu bastante algumas horas, porque tá tudo normal, tudo acontecendo muito bem e tal, é uma história de um garoto comum que está vivendo uma situação de estresse por algum motivo, e aí de repente aparecem criaturas mágicas, a pessoa fora do avião e ele envolvido numa confusão e ele não sabe o que é, são criaturas, precisa de um óculos pra ver, não sei o que, e é confuso e a pessoa mata as coisas, mas ela tá a favor do Will e eles vão se ajudar. Então, você não entendeu? Ah, então, eu também senti a mesma coisa lendo esse livro aqui. Esse livro aqui tem 416 páginas, eu parei de ler na 288, acho que fui até bem, passei da metade pra ter certeza de que realmente eu não estava na pegada do livro. Até a página 100 eu dormi muito e demorei muito pra chegar. Esse livro aqui eu demorei 4 dias pra chegar na metade dele, e ele nem é Tolkien, então assim, eu não consegui acabar de ler o livro de jeito nenhum e aí acabei abandonando. E o que mais me entristece é porque a premissa do livro parece ser muito interessante realmente, e o personagem principal, ele tem umas características muito legais. Ele realmente é um personagem que eu gostei muito da forma que ele foi construído, o jeito que ele fala com as pessoas, ele tem sempre resposta pra tudo. É um personagem realmente muito legal que eu gostei muito, mas infelizmente o entorno dele me fez ter vontade de não ler mais o livro. Por último, esse livro aqui eu já falei aqui no canal alguma vez, foi 1000 Pedaços de Você, da Claudia Gray. Esse livro aqui eu trouxe pra falar porque ele é um exemplo de como às vezes a gente pode repensar um pouquinho sobre as coisas que a gente gosta ou não. Muitas vezes a gente não gosta de alguma coisa de um livro e aí desiste dele pra sempre, e aí não quer mais pegar o livro nunca mais e acha que nunca vai gostar daquele livro e coisa e tal. E esse livro aqui ele serviu pra mostrar o quão errado eu estava ao pensar isso. Porque eu abandonei esse livro exatamente por um motivo besta, que foi ler uma resenha que eu achei que a menina estava falando coisas que eu realmente ia odiar o livro. Falei um pouquinho mais até sobre isso em outro vídeo e eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem ver. E aí a minha grata surpresa foi que depois de um tempo eu deixei o livro de lado, depois de um tempo eu resolvi voltar a lê-lo. E realmente ele foi um dos livros que eu gostei muito de ler. A parte romance do livro é uma parte que eu não gostei tanto, mas a história de fundo, que é uma história sobre realidades alternativas, foi muito interessante, eu gostei bastante de ler. E achei bem legal como as coisas se desenrolaram, e inclusive fiquei ansiosa para ler o próximo. Então, se você abandonou algum livro, quem sabe se você deixar ele um pouquinho, pensar, esquecer um pouquinho dele e voltar a ler depois, ele não pode ser uma surpresa tão legal quanto 1000 Pedaços de Você foi pra mim. Então esse livro aqui eu acabei abandonando ele logo nas 120 páginas, assim, e depois eu acabei retomando e foi muito legal, foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu gostei muito desse livro. Muito bem, esses foram os 3 últimos livros que eu abandonei por algum motivo. Aqui nos comentários quais foram os livros que você abandonou sem dó nem piedade. E se você já leu algum desses livros e recomenda que eu releia e não os abandone, me conta aqui também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esquece de dar o seu curtir. Se inscreve no canal para novos vídeos e me segue aqui nas redes sociais pra gente estar pertinho. Um beijo, gente! Tchau, tchau!